Paz e bem, pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre a liturgia deste domingo. E qual domingo é? Esse dia 10 de agosto, 19º domingo do tempo comum. E este domingo, claro, Dia dos Pais, também nós iniciamos aí as orações, as celebrações desta semana vocacional, Semana Família. Então vamos pedir também por todas as famílias. E nós temos aí as leituras do dia, vamos passar uma por uma, vamos conversar aqui junto comigo, meditar, vamos lê-las tranquilamente e assim que é, tá? Então persevere até o final, seja a gente tá com a distração danada, né? Então faça aí o seu esforço, faça sua ascese, né? O que é a ascese? É a capacidade de determinar você mesmo. Então não corra, né? Fica aí, faça essa ascese, a palavra de Deus, né? Chegando até você. Então vamos ver a primeira leitura? Olha só, a primeira leitura, Sabedoria 18, 6, 9. Vamos lá juntos? A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinha dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo, como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e de comum acordo fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isto enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Palavra do Senhor. Sempre lembrando aqui, a gente faz uma leitura, uma aproximação do texto bíblico a partir da espiritualidade, da pastoral, da vida pastoral. Então, vamos assim olhar esse texto a partir disto. Ou seja, nós já vamos refletir o que esse texto nos diz, né? O que ele está nos dizendo. Depois nós vamos fazer, em outra oportunidade, um vídeo com exegese, ou seja, uma explicação mais aprofundada, né, trazendo o contexto, né, mas isso é para outro momento. Hoje nós vamos fazer essa leitura mais espiritual, pastoral. Muito bem, o livro da sabedoria, né, a noite da libertação, fora predita a nossos pais. Então as promessas realizadas desde o início, né, da caminhada do povo, esse povo que demora, né, que é lento para acreditar, que vai aprendendo com a pedagogia, o Senhor com paciência vai ensinando este povo, mas já foi prometido essa libertação, né, para que, confiando em Deus, fazendo a caminhada, apesar de todos os desafios que se encontram, e que encontraram, o povo se mantessem o que? Conservassem o que? Firmes, né? Determinados, em pé, né? Diante de todos os limites, diante de todos os desafios. E assim todos esperavam, cada vez mais com ansiedade, uma ansiedade positiva, né? Um desejo, uma esperança. E aqui, nesse jubileu da esperança, a gente pode dizer, né? Uma esperança que não é um esperar de braço cruzado. Vamos fazer uma comparação? Imagina uma família que está construindo a sua própria casa, com as próprias mãos, com a ajuda de alguns amigos, como diz, né, com os mutirões. A esperança de ter essa casa faz com que eles trabalhem, né? Ou seja, se dediquem à construção. Mesmo que não percebam a casa, eles, assim, né, pronta, está lá no papel, ou seja, está naquele desejo e eles contribuem a cada tijolo, a cada mexer de massa, a cada levantar, começando ali do alicerce das paredes, vendo ali sendo erguida a sua casa, eles contribuem. Ou seja, esta esperança
essa espera deste povo é uma espera ativa. Mesmo que erre, que deixe um tijolo cair, né? Mas o desejo é justamente erguer essa casa. Essa comparação que eu estou dizendo para a gente entender, né? E assim esse povo vai caminhando. E aqueles que assim dedicam vão participar também de forma ativa, co-participante, vamos dizer assim, né? Claro que aí é a força de Deus, né? Mas o nosso sim é importante. O nosso sim é importante. Então, mesmo nesses desafios, esse povo continuou firme. Esta permanência nessa firmeza, nessa perseverança é, e nessa certeza faz com que esse povo cante, né? E antecipe aquilo que ainda não é. Olha só como a esperança desse povo e depois a esperança cristã ela né? Uma esperança concreta. É um caminhar ainda não, mas levantando, pegando cada tijolo, né? Construindo a família nos altos e baixos, constituindo-se um povo, ou seja, esperando em Deus, mas fazendo também a própria parte. Tudo bem, o Salmo responsorial é como essa resposta, né? Essa resposta que nós também podemos refletir e entender também a primeira leitura. Bom, o que vai dizer o Salmo no seu refrão? Salmo 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Perceba bem que também nesse salmo nós podemos trazer também aqui a reflexão da esperança, da perseverança, da esperança, né? Porque o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem, que confiam esperando em seu amor. Aquilo que nós estamos refletindo na primeira leitura, né? Para quê? Dessa certeza que Ele nos liberta de toda a morte, né? Morte o que? Aqui no sentido cristão, o afastamento de Deus, né? Então Ele vem libertar as nossas vidas definitivamente. Agora, como diz, né, Paulo, não temeremos mais, não é espada, não é o sofrimento, nada disso vai fazer nos separar do amor de Deus. Então, assim, é dessa forma que nele nós esperamos. Muito bem, a segunda leitura vai dizer o quê? Carta aos Hebreus 11, 1, 2, depois 8, 19. Vai dizer: Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu os antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem,
Já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu, e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e imigrantes nessa terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso Deus não se envergonha deles, ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, a gente conversando, foi pela fé, Foi pela fé que Abraão saiu da sua terra e acreditou, sem ver. E eu quero falar com você sobre a questão do acreditar. Precisamos superar uma visão de um acreditar muito mágico, ou muito idealista, ou muito só do pensamento. Acreditar tem a ver, está relacionado àquilo que eu dizia na primeira leitura, nos Salmos, que tem a ver com a esperança. Acreditar é adentrar no modo existencial de ser, no modo de ser pessoas que caminham com Deus, Então, se a gente fizesse uma comparação assim, qual o modo de um bom jogador de futebol se comportar? Pensa aí um pouquinho, no sentido assim, o que ele precisa fazer, no dia a dia para ele ser um bom jogador? Não é treinar bem, não é? Não é se alimentar, fazer o seu descanso adequado, alimentação adequada, seguir as orientações dos seus preparadores físicos, do técnico, não é? Então, o modo de ser do jogador revela quem ele é, Agora, trazendo para a nossa vida de espiritualidade, de crer, Se eu digo creio, não é de uma boca para fora, mas é um modo de existir, de ser, de viver, Então, Abraão acreditou, Esse acreditou que eu estou dizendo agora, ele partiu sem saber, para onde ia, Quando tem um jovem se preparando, essa comparação que a gente está fazendo, Se preparando ali, já está ali de criança, já se interessa por futebol e ele está se preparando, ele não sabe para onde que vai exatamente, Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ele não sabe. Ele simplesmente está preparando, ou seja, ele está acreditando porque ele faz, E quanto mais a fé, essa comparação só para a gente começar a entender, foi pela fé, e aí a gente vai entender que fé não é simplesmente, não se resume a sentimento, não se resume a pensamento. É claro que por vezes temos sentimentos, podemos ter sentimento de aridez, podemos ter sentimento de contentamento, de consolo, mas os sentimentos fazem parte, nós somos seres humanos, Mas a fé não se resume ao sentimento e também não se resume a pensamentos, no sentido assim, hoje eu tenho no meu pensamento essa visão racional da fé e isso é suficiente. Não, pode ser que outro dia eu não tenha, Vem as dúvidas, vem os altos e baixos, a nossa razão precisa ser alimentada pela a graça de Deus, Então assim vai caminhando a nossa esperança, o nosso crer,
E aí a realização da promessa completa, né? Aqui, aquele povo, né, que está dizendo a carta aos Hebreus, é esse povo que caminhava ainda distante, né? Estava na promessa ainda, mas eles estavam crendo, ou seja, treinando, né? Vivendo na esperança daquilo que viria. E aí chegou a plenitude dos tempos, né? Então, aí estava convencido de que o poder de Deus até de restaurar os mortos, e assim recuperou o seu filho, fazendo essa comparação aqui, né? O que é também um símbolo. Então, mesmo esse oferecimento, né, de Abraão, que oferece o seu filho, nós vamos lembrar do oferecimento do filho, agora com letra maiúscula, do Filho de Deus, o próprio Jesus, o Cristo. Muito bem, vamos continuar aqui agora o Evangelho. Eu espero que tenha aí sido perseverante comigo até agora. Poderíamos ficar muito mais tempo aqui conversando, porque a palavra ela dá essa possibilidade, né, da gente passar bastante tempo meditando, refletindo. Vamos acompanhar então Evangelho segundo Lucas 12, 32, 48. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Pois também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu conta esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos falar alguns pontos aqui. Vocês lembram que a gente estava falando da primeira leitura, da esperança, do crer. Também vemos um pouco disso na segunda leitura, também a partir dos Salmos. Queria meditar com vocês aqui alguns pontos, esse trecho aqui principalmente, seguindo dentro deste texto maior, que os vossos rins estejam cingidos. Que é isto?
Tá? Então, vamos imaginar que você tem uma corda, uma cinta, e, e se você amarrar na cintura e apertar, automaticamente você ficará mais ereto. Seu corpo tomar uma postura. Né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer ficar de prontidão, ficar preparado, ficar atento. Aí a sequência vai dizer, e as lâmpadas acesas. Para que você tem uma lâmpada acesa? Para enxergar, né? Porque para que a gente seja como esses que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa. Voltar de uma festa. Então o Senhor está vindo, né? Ele nos vem de várias formas, de várias maneiras. Vem no irmão, vem pela palavra aqui meditada, né? Essa palavra escrita que é aberta pela palavra, o verbo, né? É ele que dá sentido. Essas letras aqui são signos que a gente está vendo aí na tela do seu celular ou do seu computador, da sua TV, né? São signos, mas lendo, meditando, é a palavra com letra maiúscula, que é o próprio verbo que vai nos dar entendimento, ou seja, é Deus chegando até nós. Por isso que ao meditar esse texto, precisamos estar atentos em postura de escuta, ou seja, os rins cingidos, as lâmpadas acesas, para que a gente perceba a manifestação do Senhor. E assim é essa prontidão. Né? E é muito interessante que o início, né, não tenhais medo, pequeno rebanho. Né? Não tenhais medo, pequenino, né, rebanho. Esse não tenhais medo é repetido em outras passagens evangélicas, né? Então, às vezes, podemos sucumbir ao medo. Isso é uma chamada de atenção que eu faço a todos, porque nós estamos vendo muitas coisas no mundo, principalmente aí com o acesso à informação. Tem muita gente que chega assim muito cabisbaixa, triste, porque está havendo muita violência no trânsito, violência na família, violência nos países, né? Brigas políticas partidárias, né? Intrigas. E a pessoa ela começa a desanimar, fica com medo do amanhã. É um pouco de medo no sentido assim, porque o estar preparado, o estar cingido, né? Atento, tem uma dosinha de medo, mas não é um medo paralisante. É um medo de atenção, é um medo de perder, né, aquele que chega. Mas aqui o medo que é chamado a atenção no início é desse medo que deve ser superado. Não tenhais medo, ou seja, não trave perante tudo que você está vendo, não faça isso. Né? Pequenino rebanho. Esse pequenino rebanho também aqui é interessante a gente meditar, porque, né, as nossas respostas são fracas, é verdade. Somos um pequenino rebanho, mas é o Senhor, não tenhais medo. Pois foi do agrado do Pai dar a vós, aqui a ação, do agrado do Pai dar a vós. Então não tenhais medo, vamos confiar e contribuir para que isso seja realizado. Se a gente ficar parado no medo, na falta de esperança, no desânimo, a gente não entende isso aqui, ó. Pois foi do agrado do Pai, dá-vos o reino. Então vamos ficar assim, adentrar nessa felicidade, nessa bem-aventurança, nesse sentido de desses empregados que são felizes porque estão atentos a todas as manifestações do Senhor, né? A todas, ou seja, na palavra, na Eucaristia, na vivência da comunidade, nos desafios que temos que enfrentar e assumir, na pastoral, na família, né? Tudo isso. Então vamos contribuir sendo um administrador fiel, né? E aí a gente vai lembrar, né? Se vamos caminhando, então vamos ter que responder também. Aqui, gente, não é para assustar, mas o final aqui, Frei, negócio de chicote,
Meu Deus do céu, estou com medo de Deus. Olha, né? Nada, não é esse medo que nos não vai levar, não, a uma vida mais equilibrada espiritualmente, não. Mas a reverência, o sentir amado e buscar responder a esse amor, né? Procurar responder a esse amor, não por medo, mas porque nós sentimos amados. Não por medo, tá? Então, quando a gente escutar essas coisas aqui, lembrar sempre, né? É o Senhor que vem até nós, é do agrado do Pai dar-nos o reino, é do agrado dele, ele quer o tempo todo. Tá? Então, vamos assim? Não tenhais medo, pequenino rebanho. Vamos ficar com isso? Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Olá, pessoal. Olha, muito bem, né? Então, se você seguiu até aqui, dá um joinha. Também vamos continuar assim. Durante a semana também tem meditação do texto, todos os dias. Espero aí contribuir com a sua meditação. Persevere, tá? Persevere na leitura do texto bíblico, na sua liturgia do dia ou no texto mesmo da sua Bíblia corrido, ali lendo, para que a palavra com letra maiúscula vá sendo revelada a você. Deus te abençoe, paz e bem, boa celebração.